Bem-vindos a mais um dia de Beat Week 2021. Acompanhe nossas redes sociais e interaja conosco nos nossos stories com a batalha de episódios. Teremos uma palestra na Crocodile, Storytelling, como utilizar o seu negócio é atrair mais pessoas. Que tal entender melhor o que é o Storytelling e saber como aplicar no seu cotidiano? Essa é a nossa proposta. Vamos aprender com exemplos bem didáticos e forma mais objetiva de praticar o ato de contar uma história e o que isso revela em uma ação positiva para o seu negócio. Quem vai trazer esse conteúdo para a gente é o Gleibson Rodrigues, graduado em Comunicação Social pela UEPB, com pós-graduação em Produção de Conteúdo para Mídias Digitais, na área há 8 anos e é produtor de conteúdo para microempreendedores. Vem com a gente que hoje está recheado de conteúdo para você. Eu queria começar pedindo uma coisa a vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo que eu vou falar a partir de agora. Meu nome é Gleibson Rodrigues, sou formado em Comunicação Social pela UEPB, sou pós-graduado em Produção de Conteúdo para Mídias Digitais. Atualmente, eu faço parte da assessoria de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo daqui de Campina Grande e também faço minhas consultorias particulares. E enquanto eu estava aqui preparando o material para vocês, eu estava lembrando da minha primeira vez na Beat Week. Essa daqui que eu estou conversando com vocês agora é a minha terceira vez e como palestrante. Eu estava lembrando que a primeira vez que eu fui para a Beat Week, eu ainda estava na graduação, eu tinha enviado uma proposta de palestra e tinha sido aprovada, e eu fiquei muito nervoso, muito ansioso. Primeiro porque eu era estudante e estava indo falar para outros estudantes. E segundo, porque eu não conhecia a Beat Week de perto, não sabia como era que funcionava na prática, e também não conhecia a UFPB. Eu nunca tinha entrado na UFPB. E daí que acho que o grande desafio para mim era exatamente esse. Eu estava indo palestrar num evento que eu não conhecia na prática, eu nunca tinha ido para ele, nem para visitar, e estava indo palestrar numa universidade que eu nunca tinha entrado e em outra cidade. Embora não seja tão distante de Campina Grande para João Pessoa, mas para mim era novidade, tinha a distância. E aconteceu uma coisa no final dessa história que me surpreendeu muito. E eu vou contar para vocês. Logo no Campina Grande para João Pessoa tem em média 1h45 de viagem de ônibus. Não é tão distante. E eu lembro que eu peguei o ônibus na rodoviária, eram 10 horas da manhã. Eu nunca vou esquecer esses detalhes. Era 10 horas da manhã. E se eu não me engano, a minha palestra de 1h30. Do 1h30 não, às 2 horas. 1h30 é outro horário que eu vou dizer pra vocês. De Campina para João Pessoa, deveria demorar 1h45. E daí eu chegava um pouco antes do meio-dia, ficava ali descansando, fazia um lanche, esperava o meu momento para começar minha palestra. Nisso, no meu trajeto de Campina Grande para João Pessoa, estava acontecendo uma manifestação e que as BRs estavam paradas, nem para frente nem para trás. Eu já estava nervoso e fui ficando ainda mais, porque as horas estavam se passando. Eu devia chegar em João Pessoa 1h30, de 11h30, de 11h40, era meio-dia e eu ainda estava no meio do caminho. Nesse momento, o ônibus o motorista começa a tomar outro destino. Ele tenta fazer uma outra rota para desviar da manifestação. E que eu lembro que
Eu cheguei em João Pessoa, era 1h30 da tarde. Eu cheguei em João Pessoa, 1h30 da tarde. A minha palestra era às 2h. Eu cheguei na rodoviária, 1h30 da tarde. Não foi na Beat Week de 1h30. Eu não lembro muito bem. Eu tava tão energizado na adrenalina que eu não lembro muito bem o que vai acontecer. Eu não lembro se eu peguei um Uber. Eu não lembro se eu peguei um táxi. Só sei, eu não sei se eu peguei um ônibus. Eu não me recordo como foi isso. Mas pra mim foi uma coisa muito rápida. Eu entrei dentro de um veículo, não sei nem exatamente qual, e parei na UFPB. E cheguei exatamente às 2h, pontualmente. Sem almoçar, aflito, nervoso. E com uma pequena preocupação, né? Eu sou quem que vai atrair alguém pra vir assistir alguma coisa? A única pessoa que tava lá me esperando era minha amiga Jéssica. Eu disse, pelo menos Jéssica vai estar lá, olhando pra minha cara e minha vergonha vai ser menor. Porque ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Então, assim, tava rolando outras palestras com jornalistas já renomados. E eu ali de penetra ali no meio, querendo atenção. Querendo compartilhar o pouco que eu sabia. E nisso, foi tanta adrenalina, tanta emoção, que eu lembro que eu comecei a sentir dor de cabeça no caminho. Eu acho que fazia parte do nervosismo mesmo. E quando eu cheguei na sala, eu cheguei totalmente apavorado, porque eu tava com muito medo do horário. Eu cheguei pontualmente às 2h. Tinha 5 pessoas na sala. Cheguei na sala, olhei pro horizonte assim, pra sala, tinha 5 pessoas. Uma era minha amiga e outras 4. E eu acho que na sala tinha. Nossa, tinha muitas vagas. Eu fiquei lá, comecei a palestra. Se tivesse uma pessoa, eu ia me dedicar ao máximo. Se tivesse 1000, eu ia me dedicar ao máximo. Comecei minha palestra. E eu lembro que o tema da minha palestra, desculpe o título, mas eu ainda era uma criança que estava aprendendo a como lidar com essas coisas. E eu lembro que o título da minha palestra foi o seguinte: E aí, assessor de comunicação, você sabe vender o seu peixe? E eu não sabia como é que ia ser a repercussão, como é que ia ser o recebimento das pessoas para essa conversa, para essa palestra, para esse debate. Tinha 5 pessoas quando eu cheguei, uma era minha amiga e eu comecei ao conteúdo, comecei. E durante eu estava começando, a menina da porta chegou para mim e perguntou, Gleibson, tem algumas pessoas querendo entrar, pode entrar? Pode. Claro que pode. Pode. Conteúdo nunca vai ser demais, aprendizado nunca é demais. Deixe entrar. E ela foi deixando entrando. E eu tava naquele entusiasmo, falava e voltava, e perguntava se alguém tinha alguma dúvida, e pedia para que ela fizesse a pergunta, e começou um grande debate na sala. E teve uma hora que eu não tava esperando, eu só vi as pessoas entrarem e eu tava ali 100% concentrado no que eu tava passando. E eu lembro também que nesse mesmo horário, às 2h, estava tendo outras palestras de outras pessoas renomadas no estado, outros jornalistas renomados de TV, que são mais conhecidos, mais populares. E daí que a menina chegou pra mim, na verdade, e falou o seguinte: Gleibson, ainda vai fechar a sala. E eu lembro que eu tive 50 minutos de palestra e só tinha passado os 25 minutos, meia hora. Aí eu perguntei pra ela, vai fechar a sala? Vai encerrar a palestra? Foi o que aconteceu. Ela disse, não, vou encerrar porque não tem mais lugar. Tem, fechou. Ainda hoje eu tenho. Talvez eu vou procurar, mas eu tenho guardado. Nesse dia eu passei uma lista de presença. Tinha 60 pessoas na sala.
60 pessoas. Lotou a sala. Quando eu percebi aquilo que estava acontecendo, foi um choque para mim, porque eu realmente não esperava. Eu esperava 5 pessoas no máximo. Deu 60. E por incrível que pareça, você pode entrar numa palestra. Se você não gostar, você pode sair. Super normal isso acontecer. Mas quando a gente começou a conversar, não foi bem uma palestra, foi um debate. Quando todo mundo começou a interagir, a participar, todo mundo que entrava, ficava. E com meia hora de palestra, 25 minutos, meia hora, pediram para que não poderia mais entrar ninguém. Fechou. Ninguém entrava mais. As cadeiras estavam lotadas. E essa questão eu lembro que só entrava gente. Só entrava gente, mas eu não estava focado em saber se a minha sala ia lotar. Eu deixei fluir, deixei ir. E aí que os que entraram ficaram até o fim. Ficaram até o último minuto. Eu lembro que eles ficavam avisando pra gente, os palestrantes, quantos minutos faltava para acabar a palestra. Por exemplo, faltava 5 minutos. Aí eles traziam uma plaquinha dizendo que faltava 5 minutos. E eu lembro que faltava que o meu tempo encerrou. E eu ainda estendi, acho que uns 5 ou 10 minutos, porque todo mundo tava querendo saber mais. Para mim foi um batizado ali, de que eu estava no caminho certo e que as pessoas estavam gostando de me ouvir. Acho que isso foi primordial para mim naquele dia. Eu acho que eu aprendi mais do que eu ensinei. Eu voltei com essa sensação para casa. E ao mesmo tempo foi muito emocionante porque eu era um aluno de outra cidade que nunca tinha entrado na FPB, nunca tinha conhecido a Bitwig de perto e estava ali palestrando pela primeira vez. E a sala ficou cheia. E ninguém saiu. Porque encher talvez até que seja fácil, não seja tão difícil. Mas deixar todo mundo ali, eu acho que foi minha missão. Acho que isso foi a maior missão. Foi deixar todo mundo ali, olhando pra mim, sabe? E assim, essa é a minha terceira vez na Bitweek. É um evento que tem uma experiência impressionante, super bacana. Primeiro que é uma equipe super comprometida, que é uma equipe super organizada, são super cativantes. Essas questões de responsabilidades, comprometimentos, é uma coisa que me cativa bastante e eles me cativaram por isso. E eles proporcionam essa oportunidade aqui, como a gente tá, de compartilhar uma história com a outra, de compartilhar minha, minha vivência com vocês e a de vocês comigo. E ambos aprendem. Hoje eu considero, vocês estão aqui me ouvindo, me assistindo, vocês são especiais porque eu considero a Bitweek hoje um dos principais eventos mais importantes do Nordeste. É um evento feito por alunos. E quando é feito por alunos, é feito com garra. É feito porque quer ver a coisa acontecer. E essa interação, essa troca de conhecimento que a Bitweek proporciona é imensamente importante. E tanto para quem já está graduado, pós-graduado, mestrado, enfim, como para quem está começando agora essa vivência. Até para quem não é também da comunicação. Talvez esteja aqui querendo aprender um pouco para colocar no seu dia a dia. Eu aproveito que eu estou falando sobre isso para parabenizar a todos da Bitweek, que é um evento que existe há não sei quantos anos já e que mesmo desse novo formato, devido às coisas que vem acontecendo, arrumou uma forma
de que a gente tivesse um próximo do outro e que a gente continuasse compartilhando as nossas experiências. Agora eu aproveito para fazer uma pergunta a vocês. Vocês raciocinarem um pouco. Você prestou mesmo atenção em tudo que eu falei? Pensem aí. Pensou? Então vamos lá. Storytelling é justamente isso. É justamente isso. É você entrar dentro da história, entender a história, entrar dentro da história, mesmo que você nem perceba. Eu comecei a contar a minha história da minha primeira vez na Bitweek. E eu acredito que talvez você também começou a imaginar. Imaginar a situação, imaginar talvez como você se comportaria, imaginar como seria essa história se fosse com você, se você iria um dia antes, se você iria um dia depois, se você encontrasse a manifestação no meio do caminho, o que você faria. Esse é o exemplo do storytelling que eu trouxe para vocês. Eu contei uma história, pedi para que vocês prestassem atenção e que é uma história que teve início, meio e fim. Agora, antes de eu passar algumas ideias para vocês, eu vou destrinchar um pouco a história e colocar mais isso na prática. Vocês podem estar se perguntando o que caracteriza o storytelling? É uma boa pergunta. E daí que eu vou pegar a história que eu contei para vocês como exemplo, para que a gente comece a entender melhor. Por exemplo, o primeiro ponto que caracteriza seu storytelling é ter personagem. Não importa quantos, mas precisa ter um personagem. O personagem da história que eu contei fui eu. A minha saga do vaqueiro até chegar na Bitweek. Desafio por ser aluno, desafio por nunca ter pisado lá, desafio por nunca ter conhecido a Bitweek, desafio no caminho daqui para João Pessoa, ter pegando a manifestação, nervosismo. Tem um personagem, sou eu. E daí que isso é um ponto necessário do storytelling. Outra questão é o tempo. Primeiro, personagem. Segundo, tempo. O tempo, quando a gente fala na questão tempo, é a questão de início, meio e fim. É um ponto pro tempo. E quando eu falo tempo também, é sobre horários. Ou talvez turnos. Por exemplo, eu saí de Campina pela manhã e cheguei em João Pessoa à tarde, próximo ao horário, exatamente no horário que eu ia me apresentar. Falar turnos, horários, um dia. Eu fui no dia da minha apresentação, eu já saí de Campina no dia da minha apresentação. Isso determina tempo. É o tempo que a história está se influindo. Personagem e tempo. Terceiro ponto, ambiente da história. Ah, só pode ter um ambiente? Não, pode ter vários ambientes na história. O meu ambiente começou em Campina Grande, rodoviária. Da rodoviária eu fui no ônibus, o ônibus é um outro ambiente. Do ônibus fui para rodoviária de João Pessoa, que é outro ambiente, até chegar na UFB, que é outro ambiente. Então, no storytelling é importante descrever essas informações de qual ambiente se passa o contexto da história, tá? Quarto, na verdade, o conflito. Qual era o conflito dessa minha história? Ou mais de um, na verdade. Um
do ápice, um dos ápices para mim foi, dos ápices dessa história, foi a rua, a BR tá travada, tá parada por uma manifestação. Foi o conflito maior para mim, porque eu tava com muito medo de não chegar ou chegar atrasado na minha palestra, e era a minha primeira vez, e eu já tava muito nervoso, e eu tava sem almoçar, e um monte de conflitos. Porém, eu destaco esse, porque se não fosse ele, talvez as coisas poderiam ter acontecido de forma mais tranquila. Mas ele foi o conflito da história. Esse é outro ponto que caracteriza o storytelling, conflito. São 5. E por fim, o desfecho. Qual foi o desfecho da minha história? Que deu certo, embora todos os conflitos que aconteceram no caminho. Que me surpreendi muito. Me surpreendi muito. Eu só tava esperando. Como era a minha primeira vez, eu só tava realmente esperando que a minha amiga estivesse lá. E, na verdade, a sala encheu ao ponto de não caber mais ninguém, de ter gente querendo entrar e não conseguir. Isso foi que me surpreendeu muito, muito mesmo. E esse foi o desfecho da história que eu contei pra vocês. Graças a Deus deu tudo certo no final. Palestra feita, as pessoas que estavam lá recebiam um feedback positivo e vim pra casa, voltei pra Campina, cansado pela aventura, mas com um sorriso de orelha a orelha. Então, recapitulando, as cinco pontos que caracterizam o storytelling. Personagem, vou anotando, tá? Personagem, tempo, ambiente, o ambiente da história, tá? Conflito, que é o momento ápice da história, né? É o momento que todo mundo quer saber o que é que vai acontecer, como é que vai ser, o que é que vai acontecer após esse conflito. E por fim, o desfecho. Se tem desfecho, a gente entende que existe início. Então, isso agora que eu vou falar agora para vocês também se encaixa na questão de tempo, tá? Que é preciso ter início, meio e fim. Geralmente o conflito ele fica ali entre o meio e o fim. O início, na história que eu contei para vocês, é aquela minha apresentação. Eu falando meu nome, eu falando de onde eu sou, eu falando que já cursei jornalismo e que sou de Campina Grande e que minha primeira vez na Beat Week foi assim, assim, assim. Essa é o início, tá? O meio é quando eu começo a falar da minha trajetória daqui de Campina Grande para chegar em João Pessoa para a execução da palestra. Que também é um meio. O meio eu começo a falar que eu peguei um ônibus na rodoviária. E daí esse é o meio. Mas que no meio do caminho aconteceu um conflito, um ápice na história. E que daí a rua estava parada e que eu não podia mais seguir meu caminho para conseguir chegar a tempo na Beat Week. Esse foi o conflito ápice da história. E por fim, o desfecho é exatamente isso. Quando eu chego na Beat Week, consigo palestrar, me surpreendo, tenho um feedback bacana e que valeu a pena todo o esforço. Tá? Aí você pode perguntar, Glebson, qual é a importância de ter um storytelling no dia a dia? Primeiro, que leva o público uma história de jornada. O público gosta, as pessoas no geral, por exemplo, muita gente hoje é viciado no sentido bom, gosta muito de série, gosta muito de novela, gosta muito de filme, que é uma história contada, certo? Então, se você conta uma história, as pessoas, se for uma história interessante, com conflito,
com personagens, com ambientes. Isso pode pegar a atenção das pessoas e fazer com que ela goste do seu conteúdo. Então, primeiro, a importância do storytelling é levar as pessoas para uma jornada. Imaginária, mas uma jornada. Pode ser a jornada do herói, que daí é uma pauta, um tema bom pra gente debater depois, em uma outra ocasião, não sei. E agora vamos para outro ponto, que é mais uma importância do storytelling, que é as pessoas se identificarem. Como assim se identificarem? Por exemplo, isso que aconteceu comigo, eu vou pegar o exemplo da minha historinha novamente, pode ter acontecido não, com certeza já aconteceu com milhares de pessoas ao redor do mundo. Quem nunca chegou atrasado para um compromisso? Talvez você que está aqui me assistindo pode dizer, isso aí já aconteceu comigo. Você se identificou com uma história. Você se viu. Você viu que você já passou por esse perrengue, como eu também. Isso é identificação. Além de você se ver na história, você lembra que você já passou por algo parecido. Isso é um ponto bom de storytelling, muito importante. Outra questão é as emoções. É outro meio da gente atingir as pessoas. As emoções, quando eu falo emoção, por exemplo, eu falei que eu era estudante, que eu nunca tinha ido na UFPB, que eu não conhecia a Bitweek na prática, eu nunca tinha vivenciado o evento. E quando eu fui, eu já fui para palestrar. Então, se você se colocar no meu lugar, você também pode ficar um pouquinho aflito. Você se vendo, caramba, eu estudante, e já chegar assim, palestrando, desperta uma ansiedade, desperta um medo, talvez, uma curiosidade. Quer ver um exemplo de storytelling que desperta emoção? Comercial de TV. Até aqueles comerciais que aparecem no YouTube mesmo. Vez e outra a gente consegue ficar hipnotizado com alguns. Vez e outras. Agora mesmo, no Natal, sempre aparece aqueles mais emocionantes. Neto abraçado com vô, namorados se presenteando. E aí você se vê naquela história, você sente. Por exemplo, uma pessoa que não tem mais um avô e que vê uma criança abraçando um senhorzinho, você se identifica. Você vai pelo emocional. Ou então o seu avô não mora mais perto de você, você não tem mais contato com ele, mas você sente pela emoção. Esses exemplos que eu estou dando são exemplos muito soltos, mas eu quero dizer que a questão da emoção é muito importante, é muito bom. Porque acontece muito também Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Em que sempre aparece um filho dando um presente para a mãe fica emocionada. E, por exemplo, quem não vê a mãe há muitos anos se sente fragilizado naquele momento, porque queria estar fazendo aquilo com sua mãe. Então, as emoções são muito importantes, são um bom gatilho para atingir o público que você quer, ok? Emoção. Eu estou falando, nessa emoção pode ser vários. Por exemplo, se eu assistir uma propaganda em que aparece alguém contando uma piada, uma situação engraçada, eu vou rir, vou dar uma gargalhada. É uma emoção válida. A propaganda me conquistou e me fez sorrir. É válido. A propaganda me conquistou, me fez chorar. É válido. A propaganda me conquistou, me fez refletir. Também é válido, tá? É válido, só não é válido machucar o outro. Só não é válido fazer mal ao outro. Você confortar as pessoas, você se sentir mais próximo do seu público, de forma carinhosa, sempre é válido, sempre é oportuno. Não espere só o Natal para isso acontecer, tá bom? Uma dica para a vida.
E por fim, histórias que nos seduzem com facilidade. Tem muitas histórias por aí que a gente vê que nos seduz na primeira linha, na primeira frase. Comerciais, voltando para comercial, até comercial, por exemplo, comercial de TV em que aparece. Agora, recentemente, a gente teve a Consciência Negra, né? Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, se eu não me engano. E daí, se você vê um comercial na TV, seus olhos já crescem, pelo menos comigo, para realmente entender o que eles querem passar. Eu sempre fico olhando assim, quando essas causas sociais, porque eu quero entender o que eles querem passar. Isso me seduz com muita facilidade. Quando eu vejo que é uma causa social, eu já abro o olho assim e digo, o que vocês querem dizer com isso? Sou eu pessoalmente. Tem gente que se seduz com história de amor, por exemplo, com uma propaganda de amizade. Então, cada pessoa é uma pessoa, ok? Agora vamos para a pergunta. Como fazer o storytelling no meu dia a dia, com os meus conteúdos? Antes de tudo, é importante que você saiba qual é a sua persona. Para quem não sabe o que é persona, é um perfil que a gente cria. Por exemplo, eu tenho uma loja de sapatos, tá? É um fictício. Eu tenho uma loja de sapatos. E daí eu quero saber quem é minha persona. Por exemplo, minha loja de sapato, mas eu só vendo sapato masculino. Minha persona é um homem. Meus sapatos são todos sociais. Então eu posso colocar aí mais ou menos uma pesquisa assim por cima de que é para acima de 23 anos. De 23 anos a 50 anos. Eu já limito o meu público. E daí que eu sou daqui de Campina Grande, mas minha loja ela fica no centro e ela não faz disque entrega. Então a minha loja é do público masculino, minha persona é masculina. Eu tenho que falar para a pessoa do sexo masculino que vende sapatos, não vende sapatilha feminina, enfim, são sapatos, e para adultos, não para crianças, o que limita mais um pouco, numa idade a partir de 23 anos, mais ou menos. São esses tipos de pessoas que a gente precisa construir para a gente delimitar quem é o nosso público, quem é a nossa persona, quem é a pessoa que está, qual a imagem que as pessoas têm da sua loja, tá? Por exemplo, como vou saber que a história que eu estou passando para as pessoas está sendo curtida pelos meus seguidores? Eu vou lá, conto uma história de uma pessoa que comprou um sapato e gostou e que eu tenho um feedback muito bacana. Se eu tiver uma persona bem elaborada, eu vou pensar como ele. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Eu criando a persona, eu fico pronto para saber quem é os meus clientes. Meus clientes, esse exemplo que eu dei para vocês da loja de sapato. Meus clientes são masculinos, público a partir de 23 anos, minha localização é no centro. Então eu tenho toda aquela redondeza ao meu favor. E daí que eu preciso ser também, eu como dono da loja, eu como administrador das redes sociais, eu preciso me comportar também do mesmo jeito que é a loja. A loja é um produto masculino. O meu perfil tem que ser um perfil masculino. Então, o que é que eu posso trazer? Nesse perfil masculino, eu posso trazer não apenas a venda direta, né, mostrando sapato, por exemplo, mas também eu posso trazer uma dica de como aparar a barba. É um ponto bom para quem é masculino.
para quem faz parte do público masculino. Eu posso trazer uma dica de tratamento de pele, para quem tem a pele, para quem é masculino, que tem a pele mais grossa, mais fina. Eu posso trazer outras dicas para quem é de fato, faz parte do meu público. Então por isso que é importante, tão importante ter a persona, tá? Por isso eu vou trazer aqui também para vocês outras 4 dicas de como ter o storytelling. Agora, eu já expliquei para vocês o que era storytelling. Na verdade, eu trouxe um exemplo de storytelling. Expliquei para vocês o que era storytelling, o que caracteriza o storytelling. Já falei como a gente pode fazer para construir o início do storytelling nos seus conteúdos. Mas agora eu vou separar agora eu vou dizer para vocês 4 dicas de como ter o storytelling no seu conteúdo do seu dia a dia, tá? Mesmo para você usar aí para sempre, tá bom? Pega o bloquinho de notas aí para anotar enquanto eu tomo uma água. Nesses 4 pontos, o primeiro que eu vou trazer para vocês por exemplo, a gente tem uma marca e toda marca, por trás dessa marca, tem que ter alguém. É um fato. As pessoas hoje não querem conversar com um robô, uma máquina. Eles querem conversar com outra pessoa. Então, humanização da marca é o que está mais efetivo atualmente em qualquer tipo de marketing, seja ele digital, seja ele qualquer um. Marketing humanizado. É mostrar quem está por trás, é mostrar quem está te respondendo quando você tem uma dúvida, que manda aquela perguntinha lá no Instagram. Ah, qual o valor? Quais são as formas de pagamento? Então, você humanizar a sua marca é importante. Mostre vídeos de você aparecendo, mostrando o produto, de você explicando porque esse final de semana vocês não vão funcionar. Apareça. Apareça. Mesmo que, eu não gosto, eu sou tímido. Procure um vendedor da sua loja. Ofereça a ele alguma coisa, algum desconto em algum produto mesmo da loja. Mas mostre que tem alguém ali por trás. É importante, é necessário. As pessoas vão se sentir mais confiante, porque ela vê todos os dias uma pessoa ali na frente dela contando várias histórias, vários storytelling, e que ela conhece a pessoa. Ela não é uma pessoa totalmente estranha, ela vê aquela pessoa diariamente ali. Então anota essa dica. Humanização da marca. É importantíssimo. Outro que eu já falei, mas que eu vou voltar de novo, é explorar as emoções das pessoas, tá? As pessoas adoram compartilhar, por exemplo, os próprios clientes, eles adoram compartilhar histórias engraçadas, espontâneas, de superação. E quando a gente compartilha isso em nossos perfis de negócios, é uma satisfação muito boa, porque é uma história que vai sendo replicada. Por exemplo, se você faz um atendimento bom e alguém te manda um áudio dizendo: "Oh, André, adorei seu atendimento foi espetacular. Todas as lojas que eu passei, a sua me atendeu melhor. A sua era até mais caro", eu já ouvi isso. A sua, o valor era até mais caro, mas seu atendimento foi tão bom que eu não consegui sair de lá sem comprar nada. Se você replica essa história, se você pega esse áudio que alguém lhe mandou e coloca na sua rede social, você vai passar uma boa impressão para outras pessoas. Você está replicando uma história positiva do seu negócio. Então, isso é muito, muito importante. E as outras pessoas também vão sentir a identificação. Se tem gente dando depoimento, é porque gostou. Se tem gente apoiando, mandando áudio, porque foi bem atendido, é porque realmente foi e é porque realmente valeu a pena. Então eu vou para aquela. Aquela ali tem mais feedback positivo do que a outra, então eu vou para aquela. Falei 2, né? Humanização da marca, explorar as emoções. E agora
é a criar seu valor. Quando a gente falou de falar de identificação, o nosso terceiro ponto tem um pouco disso, que é criar valor. Eu não estou falando do valor dinheiro, por exemplo. Essa caneca custa R$ 25. Não é esse valor que eu estou dizendo. O valor que eu estou dizendo é que só quem tem essa caneca exclusiva são os nossos clientes fidelizados que receberam no final de ano de lembrança do Natal. Isso é dar valor, é criar valor. Dar valor à sua loja, seu negócio, enfim. Você fideliza seus clientes. Você cria um laço com seus clientes. Você cria uma história, um storytelling de amor e carinho com quem mais lhe apoia, que são seus clientes, seus pacientes, quem está ali aprovando o seu trabalho. Então, criar valor é exatamente isso. É você dar valor ao que de fato importa. Isso foi profundo, né? Mas é exatamente isso. Você dá valor às pessoas que fazem parte da sua história. Isso é bacana, muito importante. Quem não quer ganhar uma lembrancinha a mais, né, de uma loja que você já contribui tanto há tantos anos? É muito bacana. E por fim, crie uma jornada. Quando você for criar uma jornada, uma postagem que conte uma história do seu produto, que conte a sua história, que conte a história de como tudo começou, faça ela com uma jornada narrativa. Planeje, faça de uma forma de que a história tenha início, meio e fim. Utilize áudio, vídeo, fotos. A criatividade pode rolar solta com você. Pode participar mais de uma pessoa, ter mais de um personagem. Pode ter mais de um ambiente. Por exemplo, uma pessoa que veio de Brasília instalar uma loja em João Pessoa, por exemplo. Ela tem vários ambientes no caminho que ela pode expor isso para os seus clientes ou pacientes. Mas sempre tudo trazendo de uma forma positiva. Lembrando de levar a ideia de superação, levar uma mensagem boa para o cliente, tá? Para a pessoa que está ali, para o seguidor no geral. Trazer uma sensação boa para as pessoas. As pessoas estão ali para sorrir, para ter reflexões boas, para ter uma imagem boa. Então, criar uma história é muito importante, mas ao mesmo tempo é preciso ter cuidado para que você não fale algo que pode lhe prejudicar. Então, uma dica é você criar uma história com início, meio e fim, e que no fim você mostre algo positivo, tá? Por exemplo, você fazer um carrossel que mostra a trajetória da sua loja. A sua loja quando era na sua casa, a sua loja quando você conseguiu alugar um lugar para ficar, para fazer o seu ponto. E daí que um dia você conseguiu crescer, conseguiu comprar a sua loja própria, com o primeiro andar. Então tem toda uma história que você pode fazer e mostrar superação, de mostrar que você cresceu, que tudo isso que você conseguiu foi devido aos clientes, pacientes, seguidores que apoiaram você desde o início. Essa história é muito bacana de contar e que rola muito feedback bacana. Storytelling é uma forma muito bacana de atingir as pessoas, de trazer as pessoas para a sua realidade, das pessoas conhecerem a sua realidade. Não só de trazer, mas para elas conhecerem. Delas saber, por exemplo, uma loja ela funciona de terça a domingo. E daí que numa história você pode contar que na segunda vocês não funcionam, não é porque é o dia de feriado de vocês. É porque é o dia que vocês tiram para organizar o depósito, de organizar a prateleira. Então, existem várias formas de vocês acrescentarem o conteúdo de vocês, a forma de vocês trabalharem por storytelling. Ok? Para fechar aqui, que meus minutos estão acabando, uma coisa que rende muito é que tal apostar no depoimento de um cliente. Isso é muito bom. Você traz um cliente para a sua realidade. Você pegar um cliente, por exemplo, você tem um cliente muito antigo. E daí você pede permissão para ele fazer um vídeo
pergunta pra ele quando, se ele lembra a primeira vez que ele comprou na loja, qual foi a primeira vez que ele foi seu paciente, se for algo fora do comércio, serviço, enfim. E daí você pergunta assim, você começou aqui quando? Qual foi a sua primeira vez? Por que você se manteve aqui? Enfim, traga essa história para a realidade de vocês. Meu tempo está acabando e eu conversei muito com vocês, mas eu quero agradecer de coração a todo mundo pela participação, por estarem aqui até agora ouvindo eu falar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido um pouco de tudo isso que eu falei. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Meu Instagram é Glebson, Glebson, Rhodes, Rods. E pode entrar em contato comigo, pode mandar DM, o que vocês quiserem. Eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado Bitwig. Um beijo e até mais. Tchau!